Pode encher a tela, é um prazer imenso encher a sua tela. Talvez você esteja aí numa 70 polegadas, ou talvez você esteja numa 14 polegadas que seja. É um prazer imenso para mim encher a sua tela com a palavra de Deus. A tela é cheia, às vezes, com tanta coisa ruim, não é? Por que eu fico feliz de usar a TV para a palavra de Deus? Porque boa parte do tempo a TV é usada para coisa que não edifica. E aí eu via ontem, no lugar que eu estava, uma TV com uma cena de uma mulher bonita, numa espécie de celeiro, né? Só tinha a legenda, eu não estava ouvindo o som, mas lá dizia, a mulher estava insistindo para que o funcionário da fazenda, o peão da fazenda, a beijasse. E o peão dizia, não, mas e o seu marido, não sei o quê? E a mulher dizia, isso é hora de lembrar do meu marido? E aí toda aquela trama, tudo feito de forma sutilmente, para que você, desavisado, comece a torcer não pela família restabelecida, não para que o marido melhore, que a mulher se entenda com ele, mas que ela tenha, entre aspas, o direito de traí-lo, porque afinal de contas ele é um cara insensível. Não sei, estou dizendo, geralmente as tramas são feitas assim, os filmes são feitos assim, as novelas são feitas assim, vários livros são feitos para levar a pessoa a torcer pelo mal. A sociedade está cheia de armadilhas que sutilmente vão fazendo com que o nosso pensamento, ao invés de pensar coisas boas, puras, agradáveis a Deus, a gente tome partido contra aquilo que é bom. E muitos nem se dão conta disso. Acabam sendo levados pela trama por falta de sabedoria. Eu lembro agora da advertência que o próprio Jesus Cristo nos deu. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Tem que ter prudência. O engano vem sorrateiro. O engano vem de leve, vem de mansinho. Vem com aparência de bondade, com a melhor das intenções. E aí, quando você descobre que era só fachada, que era só engano, pode ser tarde. Pode ser que o preço a ser pago seja grande demais, mas voltemos para a palavra. Por isso que é importante conhecer a palavra, porque ela penetra no profundo do nosso ser, nos faz entender e discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Põe na tela a palavra, vamos lá. Alguns versículos do capítulo 28 de Provérbios, para que nós coloquemos em prática, aprendamos a nos defender do mal e a praticar a justiça. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se eu perguntar a você, se você conhece alguém que foi muitas vezes cruel, injusto na cobrança de juros, aquela pessoa que não estava nem aí para a situação de quem devia a ela ia lá e cobrava e ameaçava e pronto, tocava o terror. Como é que essas pessoas terminam normalmente? É uma pergunta que você vai responder para você mesmo. O que acontece normalmente com essas pessoas? Não sou eu quem está dizendo, é a palavra. Foi Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus Cristo, que já pisou nessa terra. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ou seja, além da conta, juros altos, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. É a palavra que está dizendo. Se a palavra está dizendo, quem sou eu para dizer que não é verdade? Se a própria experiência, a nossa observação do dia a dia nos mostra isso. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis.
Tem gente que faz tudo que não devia. Faz tudo que não devia, tudo que o coração enganoso pede. E aí depois quer o favor divino, quer a graça divina, fica indo de igreja em igreja, onde fala que tem Deus e que tem aqueles movimentos que chamam a atenção, né? Principalmente se colocar o nome bênção pelo meio. A pessoa vai lá e ela pensa que vai ser ouvida, mesmo não tendo compromisso nenhum com Deus, mesmo não estando nem aí para a palavra dele, como se Deus fosse um garçom, alguém que você chama, estou precisando disso, vem cá. Se alguém se recusa a ouvir a lei, o que é a lei? É a palavra de Deus. Salomão estava se referindo à lei de Moisés, que para nós agora são os mandamentos, é a lei perfeita do amor em Jesus Cristo, que é muito mais difícil de cumprir ainda do que a lei de Moisés. Agora nós temos a capacitação do Espírito Santo, a graça de Deus que nos capacita. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Não importa se quem está dizendo que você vai ter vitória, que agora, meu amigo, se você se recusa a obedecer a Deus, seu pedido é detestável diante dele. Eu não estou falando aqui de quem, por falta de força, caiu no erro, quem se arrepende do seu pecado. Todos nós podemos cair, todos nós temos falhas, mas tem gente que não se emenda, não se arrepende, não quer ter compromisso com Deus e quer ser abençoado. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. Será que tem pessoas que levam os outros para o mau caminho? Tem muito. Tem muita gente que gosta, que adora causar tropeço. Essa pessoa vai cair na armadilha. Uma hora a cobrança vem, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Aquele que resiste à tentação, ao engano, aquele que é sábio, aquele que age com prudência, esse será recompensado. Prosseguindo, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe, às vezes nós fazemos distinção pela nossa natureza falha, pela nossa falta de visão espiritual, entre pessoas que o pecado é de todos conhecido, né? Pessoas que erraram muito na vida, pessoas que tiveram um comportamento reprovável e se arrependeram. E essas pessoas se encontram na presença de Deus, alcançaram misericórdia e elas progridem, elas mudam o discurso. E muita gente recrimina, não entende que Deus se agrada dos corações arrependidos. Diferente daquele que prossegue encobrindo os seus próprios erros. E geralmente estes que encobrem os seus próprios erros são os primeiros a criticar aqueles que agora, depois de abandonarem as velhas práticas, vivem em novidade de vida. Não entendem que Deus perdoa, não faz menção do pecado que ficou para trás depois do arrependimento. Essa pessoa que não conhece ou que não se deixa conhecer o fato de que Deus perdoa os pecados e restaura a vida daqueles que se arrependem, talvez nunca experimentará uma verdadeira transformação, não enquanto não se arrepender. Não abrir o coração para o fato de que todos nós somos pecadores carentes da misericórdia divina. Prosseguindo, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. O homem que faça chuva ou faça sol, está difícil ou está fácil, está descendo ou está subindo, ele se mantém temendo a Deus, guardando a sua palavra.
ele refreia a sua língua para não pecar contra Deus, ele não murmura, não reclama, ele é constante. Se está bom, dá graças a Deus. Se está ruim, ele ora, pede a misericórdia de Deus, mas não murmura. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Existem duas ocasiões em que os homens endurecem os seus corações. Primeiro, como está tudo muito bom. Está tudo tão bom que o sujeito começa a pensar que é porque ele é melhor. Não, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, eu trabalhei, eu fui competente, olha só o que eu constituí. Dá uma de Nabucodonosor, né? Que diante dos jardins da Babilônia, certo dia diz, eita Babilônia que eu construí, mas como eu sou o cara, né? E aí Deus falou para ele, por causa da tua palavra, tu vai pastar 7 anos como as bestas do campo, porque não deu glória a Deus, se encheu de si mesmo. E Deus foi misericordioso com ele, que ele voltou a ter juízo 7 anos depois. E tem aqueles que endurecem o coração quando passam dificuldades na vida. Eles querem a bênção, mas não querem a aprovação. São diferentes de Jó, que mesmo com tudo que lhe sucedeu, nem assim ele deixou de temer a Deus. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Você já viu isso? Ímpios governando povos necessitados é o que mais tem no mundo. Opressão. O governante sem discernimento aumenta as opressões, e aí eu trocaria essa palavra opressões, colocaria entre as opressões possíveis impostos, aumento de impostos. Tomam o que o povo produz, põem pesadas cargas sobre o povo ao ponto do povo não conseguir se mover ou ascender economicamente. Isso aconteceu lá no Egito de Faraó, quando começaram a pedir liberdade, quando Moisés começou as tratativas para liberar o povo para a terra prometida. Faraó aumentou a opressão, fazendo com que estes trabalhassem ainda mais, produzissem ainda mais tijolos e fossem também responsáveis por providenciar os insumos, a matéria-prima para estes tijolos. Este é o governante opressor. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Quem procede com integridade viverá seguro. O salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Tem coisa melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que Deus está nos protegendo, sabendo que é Ele quem vela pela nossa segurança, pela nossa integridade, pela nossa saúde. Nada nos sucederá sem que Ele permita. Nenhuma provação nos sobrevirá, a não ser que Ele permita. Nenhuma tentação chegará até nós, não sem o escape, porque com a tentação virá também o escape. Virá a condição de nós vencermos. A sua graça nos capacita a lidar com as tentações. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Vamos trazer para os dias de hoje isso aí? Quem trabalha todo dia terá como se manter. Mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O que é isso? Quem fica muito tempo vendo o que não pode, o que não deveria. Quem fica gastando muito tempo com coisas que não dão resultado algum. Talvez em tempo nenhum na terra se tivesse ou tenha havido tantos meios para perder tempo com coisas sem futuro como hoje. Basta estar desocupado na frente de uma tela.
O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Não é pecado tentar enriquecer. O pecado é o meio. Como é que você vai se enriquecer? É por meios lícitos? É sendo honesto? É trabalhando? É agindo com inteligência? É empreendendo? Ou você quer alguma coisa com lucro rápido? Ou você quer um atalho? Quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Aquele que fecha os olhos para o erro de um e só vê a falha do outro. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Será que nós temos visto isso no nosso tempo? É o que a gente mais mostra aqui. Confusões geradas por qualquer coisa, por qualquer desculpa, porque o homem perdeu o amor ao próximo, porque o homem se afastou da vontade de Deus, se encheu de si mesmo. E eu quero agora, neste momento, pedir a Deus para que estas palavras que nós lemos possam entrar nos nossos corações e que nós possamos usá-las nas nossas vidas. Que este conhecimento sirva para nos ajudar a nos afastar do mal. Eterno Deus, obrigado pela Tua palavra. Enriquece-nos com o conhecimento da Tua vontade, dá-nos a Tua graça para que nós vençamos todo o mal e pratiquemos o bem. Em nome de Jesus. Amém.